Perfeito. Então, ninguém respondeu no chat, né? Então a gente vai continuar aqui. A gente vai entender um pouco o motivo que eu fiz essa pergunta. É, avançando aqui e iniciando no tópico de personas, quando a gente entra nesse tópico, a gente entra naquele mito do usuário médio, ou o que a gente chama de público-alvo, né? Geralmente, quando a gente está desenvolvendo uma solução na engenharia, a gente sempre tenta fazer uma média de quais são as necessidades dos nossos usuários para tentar atender o máximo de pessoas possível. Só que muitas vezes a média nem sempre é o ideal quando a gente está lidando com interfaces. Aqui a gente tem que pensar, ao invés de fazer uma média das necessidades dos usuários, como por exemplo, projetar uma aplicação para pessoas de 18 a 60 anos. A gente não vai fazer uma média para pessoas que estão no meio dessa faixa de idade. A gente tem que pensar no nosso usuário extremo. Então, se eu projetar uma interface para um usuário médio, é a mesma coisa que eu projetar a minha interface para ninguém. Porque a gente vai entrar mais uma vez naquelas frases que a gente ouve frequentemente de na máquina de uma pessoa a aplicação não está funcionando, mas entre aspas, na minha máquina funciona. E isso não vai, isso só vai surtir efeitos negativos na experiência que o usuário for ter durante a passagem dele na aplicação de você. Então, o segredo para que a gente construa uma interface que seja interessante e utilizável por todos é a gente focar no nosso usuário extremo. O usuário que vai ter a maior dificuldade possível para usar a nossa aplicação. Então, para isso, a gente cria o que a gente chama de personas. As personas, elas não são o nosso público-alvo. Primeiro, a gente precisa definir qual é o nosso público-alvo, como por exemplo, se eu puxar o exemplo aqui do UFC Flow. O público-alvo do UFC Flow são estudantes da UFC. Esse é o meu público-alvo, apenas essa sentença, estudantes da UFC. Porém, quando eu entro nessa categoria de estudantes da UFC, eu vou encontrar pessoas que têm diferentes vivências, têm vidas diferentes, têm recursos diferentes, é, é, têm familiaridade com a tecnologia de formas diferentes. Então, a gente precisa estudar e criar um guia de possíveis usuários que a nossa aplicação vai ter, para a partir disso a gente conseguir ponderar de fato qual desses usuários aqui que eu imagino que a minha aplicação vai ter, que vai ter maior dificuldade, que vai ser o extremo. Porque a partir do momento que eu reconheço o usuário que é extremo e eu construo a minha interface e o meu sistema para suprir as necessidades desse meu usuário extremo, consequentemente, os outros, que não são tão extremos assim quanto esse que eu escolhi, também vão ter uma experiência boa com a minha aplicação. Consequentemente, então, quando a gente estuda os nossos usuários, encontra o nosso usuário que vai ter maior dificuldade e se baseia a construção da interface focando nele, o restante dos usuários, consequentemente, vai ter também uma boa experiência ao utilizar a nossa aplicação. Então, eu tentei abstrair aqui a construção de uma persona, como que a gente constrói uma persona, fazendo uma analogia com RPG. No RPG, a gente só não chega lá na mesa de RPG e diz eu sou um humano. A gente tem que atribuir algumas características ao nosso personagem para que ele, de fato, consiga ter uma ação dentro desse jogo que é o RPG. Então, além de dizer que ele é humano, ele precisa definir atributos como intelecto, precisa definir o inventário desse personagem, precisa definir o quanto de vida, o quanto de sanidade esse personagem vai ter. Então, quando a gente puxa essa analogia para UX, a gente tem que fazer a mesma coisa, só que para os usuários na nossa aplicação. Então, o que seria o inventário, aqui continuando na analogia, é justamente o contexto e o hardware que o meu usuário vai possuir. Então a gente cria uma persona onde a gente vai definir, por exemplo,
um lugar, um ambiente onde o meu usuário vai estar agora. Por exemplo, eu vou criar uma persona onde o meu usuário no momento está na biblioteca do campus de Sobral da UFC. Depois, qual hardware que esse usuário vai ter? Como a pergunta que eu coloquei aqui, qual máquina, né? Então, o meu usuário ele vai estar na biblioteca da UFC de Sobral e ele vai estar utilizando o computador da biblioteca, que esse computador tem Windows 7, tem 2 GB de RAM, tem um processador muito antigo e a internet dele não está funcionando muito bem. Então, a partir disso, a gente consegue definir e medir quais vão ser as dificuldades que esse usuário tem. Além disso, a gente também tem que definir as possíveis proeficiências que esse meu usuário vai ter. Ele é um usuário que ele vai ter mais familiaridade com a tecnologia. Se eu pegar um usuário que ele vai ser um estudante de engenharia de computação, por exemplo, com certeza, com base nas disciplinas que essa pessoa já fez, ela vai ter algumas características técnicas mais avançadas. Já quando a gente pensa em um estudante de psicologia ou um estudante de música que não tem tanto contato com conceitos da computação em si, ele já vai precisar de uma explicação melhor de algumas coisas no meu site do que pessoas de engenharia de computação. Então isso também precisa ser pensado. E além disso, a gente precisa saber o quão estressado o nosso usuário vai ficar no momento que ele acabar se deparando com algum erro, com algum bug. E tudo isso a gente estipula e define e cria uma persona. Porque a gente não vai se limitar apenas em uma. Como eu falei, a gente vai criar vários cenários, porque aqui eu criei esse cenário que tem um usuário que ele está na biblioteca da UFC de Sobral, utilizando um computador muito ruim, ao mesmo tempo que eu posso ter um usuário que ele vai estar no conforto da casa dele, utilizando um monitor wide, né, um monitor estendido, com um computador bom. Esse também é um cenário possível, também é uma pessoa que pode utilizar a plataforma, só que nitidamente a gente consegue identificar que desses dois cenários que eu joguei, o que vai ter mais dificuldade é justamente a pessoa que está na biblioteca da UFC com um computador ruim. Então nisso, quando a gente cria esses cenários e filtra os que são mais difíceis, né? Os que vão enfrentar mais dificuldade, a gente de fato consegue encontrar, entre aspas, um modelo de quem vai utilizar a nossa aplicação e como a gente vai construir ela. Porque a partir do momento que eu construir a minha aplicação para essa pessoa que está na biblioteca do UFC, a pessoa que está no conforto da casa dela utilizando no monitor grande também vai ter uma experiência boa ao utilizar a aplicação. E é aí que a gente vai entrar na nossa primeira missão de hoje, que é o Anti-Dev Universitário. Eu vou pedir para quem puder acessar o Figma, acessar agora, por favor. Porque isso vai ser uma missão simples, não vai ser uma missão muito complicada. Que basicamente a gente tem um cenário, que é o quê? Um estudante ele tem que acessar a plataforma de fluxo curricular da universidade para montar a grade de matrícula dele, com coisas que eu acho que vocês mesmos fazem quando estão prestes a começar um semestre, né? E a regra dessa prática é que vocês não podem criar um usuário ideal, um usuário que tem um computador bom, que ele tem um monitor perfeito, que ele tem recursos. O objetivo de vocês é criar um usuário assim da realidade. Uma pessoa que vai ter dificuldade na hora de utilizar essa plataforma como o AppCFlow, por exemplo. Aí aqui tem um card de exemplo que eu quero que vocês criem uma cópia dele. Pode usar o Ctrl D ou Ctrl C, Ctrl V e editem da maneira que vocês imaginarem. Aí vocês podem aqui no nome dessa persona, vocês podem colocar o nome de vocês só para identificar quem for fazer a prática, né? O Gabriel Aquiles, o Gabriel Aquiles fez o dele, ó. Aí ele criou uma persona de 18 anos, que é um estudante. Os equipamentos que esse estudante tem é um celular do modelo A01, né? Provavelmente da Samsung. E ele tem acesso à internet 4G.
O nível de tecnologia dessa persona que ele escolheu é 2 de 5, então não é um usuário tão avançado em quesito de tecnologia, mas também é um usuário que sabe o básico, né? O objetivo desse usuário é saber quais são as disciplinas por semestre, as optativas e quais disciplinas são necessárias para fazer uma outra disciplina específica. E para ser um sucesso, necessita encontrar de forma fácil e rápida as informações. Só que uma fraqueza que essa pessoa pode ter ao utilizar esse site é justamente um possível travamento, site lento, dificuldade de acesso de informações e layout inadequado para o dispositivo do usuário. Muitas vezes a gente vai criar essa persona sem nem mesmo a gente ter construído a aplicação ainda. A gente só vai botar em mente que possivelmente, como o próprio Gabriel Aquiles botou aqui, possível no começo, né? Que possivelmente ele pode enfrentar essas dificuldades na aplicação. E nisso a gente já consegue botar em mente, na hora que a gente for desenvolver ela, que esse problema aqui não pode acontecer, esse problema aqui não pode acontecer e esse problema aqui não pode acontecer. Então, esse é um dos papéis bem importantes que a gente tem ao construir esse tipo de coisa, porque a gente entende, já, entre aspas, prever como que futuramente, quando o nosso usuário for utilizar a nossa aplicação, coisas que ele pode enfrentar, mas a gente já está prevenindo aqui. Já está pensando antes mesmo do problema acontecer e resolvendo ele, entre aspas, né? Eu criei aqui uma persona também, só para desencargo de consciência, que é um usuário que tem 21 anos. Ele é um estudante de psicologia. Ele possui um celular Samsung A02 também, que possivelmente ele pode enfrentar algumas dificuldades de desempenho com esse dispositivo. Ele vai ter acesso à rede 4G e também vai ter o nível de tecnologia 2. Então ele é um usuário que ele tem o básico, ele sabe o básico assim de tecnologia no geral. E o principal objetivo que esse usuário tem é acessar as disciplinas da grade curricular do curso dele para decidir o que é que ele vai fazer no próximo semestre, porque muita gente faz isso. Só que ele está enfrentando um problema que a interface não é clara o suficiente para o nível de experiência que ele tem. Tem coisa que está simplificada demais, que está utilizando termos que ele não entende, e isso está dificultando um pouco o acesso dele a determinados recursos dessa aplicação que ele está utilizando. E, além disso, a interface da aplicação ela não está adaptada para telas de celular, para telas mobile. Então, está dificultando bastante a utilização da plataforma por esse usuário. Então, nisso, mais uma vez, a gente já consegue pensar em uma forma de tornar menus mais legíveis, fazer uma escolha de ícones adequadas para a realidade dos usuários que vão utilizar a aplicação e também tornar o nosso site responsivo para que ele se adapte de acordo com a tela no qual ele está sendo apresentado. Porque uma tela de computador geralmente é na horizontal, né? E ela é bem maior, tem mais espaço para a gente trabalhar com informações. Já uma tela de celular ela é menor, ela é vertical e possivelmente algumas informações que elas ficariam pequenas, elas precisam ter um tamanho aumentado, o espaço precisa ser organizado de uma forma adequada para que essas informações não fiquem ilegíveis e se adapte ao usuário que está utilizando a aplicação. E basicamente vocês criaram personas. E a gente não precisa se limitar a apenas essa. Quando a gente está fazendo o desenvolvimento da aplicação, a gente pode criar inúmeras para que a gente consiga entender de fato quais vão ser os usuários que vão utilizar a nossa aplicação. E avançando no nosso encontro, a gente vai entrar no próximo tópico, que é justamente arquitetura da informação. Tudo bem a gente pensar no nosso usuário envolvendo as dificuldades que ele vai ter a nível de interface, organização visual, tamanhos, cores, estrutura, espaçamentos e etc. Só
que a gente também precisa pensar em camadas, porque a nossa aplicação, na maioria das vezes, não vai ter só uma tela inicial. A nossa aplicação vai ter inúmeras outras telas, de onde essas outras telas vão levar o usuário também para outras telas. Então, nisso, a gente consegue pegar a nossa aplicação e dividir ela em camadas, como um exemplo que eu trouxe aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, basicamente, quando a gente está desenvolvendo um back-end ou uma API, a gente precisa fazer a modelagem do banco de dados. Geralmente, né, a gente precisa primeiro modelar o banco de dados, fazer o banco de dados, para depois começar a programar o back-end. Porque a partir do banco de dados, a gente já consegue definir as entidades e recursos que a gente vai ter na nossa aplicação e a hierarquia, como que uma entidade se relaciona com a outra e com a outra e com a outra e assim por diante. No front-end, a gente tem algo parecido, porque a gente não modela um banco de dados, a gente modela justamente a arquitetura de informação antes de desenhar a interface. Primeiro, a gente define os fluxos que a nossa aplicação vai ter, qual tela leva para qual tela, qual rota leva para tal rota, para depois a gente começar a construir a nossa interface a partir dessas ligações. Porque quando a gente não faz essa modelagem e acaba fazendo as coisas meio na doida, no aleatório, pode ser que exista uma funcionalidade que ela seja muito importante para a nossa aplicação e para o usuário, só que ela vai acabar sendo escondida em algum menu, em algum botão que está de difícil acesso, sendo que vai ser de fato uma funcionalidade que o usuário vai usar bastante. Geralmente, quando a gente tem uma funcionalidade que a gente de fato sabe que o usuário vai utilizar com frequência, a gente tenta fazer o máximo possível para trazer essa funcionalidade para as primeiras camadas da aplicação. Ou seja, quando o usuário abrir uma aplicação, esse recurso já vai estar visível e acessível de alguma forma para esse usuário. Como, por exemplo, quando vocês entram no FC Flow, a primeira coisa que já aparece na tela de vocês é a grade da disciplina do curso que vocês escolheram já de início. Porque justamente, na minha visão como desenvolvedor, esse é o principal recurso que os usuários da aplicação estão procurando no momento. Então ele já aparece no primeiro nível, no nível zero da aplicação, já de cara assim para vocês. Só que vão existir algumas aplicações que não fica tão claro para o desenvolvedor quais vão ser as funcionalidades que os usuários vão mais usar, porque isso pode variar de usuário para usuário. Como, por exemplo, se a gente for num aplicativo de música. No aplicativo de música, você pode ouvir vários álbuns, várias playlists, e o aplicativo em si não vai saber qual vai ser o álbum que você vai mais ouvir, ou qual vai ser a playlist que você vai mais escutar. Então, de início, essas coisas ficam em abas específicas que você precisa entrar num submenu ou fazer uma pesquisa para acessar. Só que vocês já devem ter notado que alguns players de música, como o Spotify, como o YouTube Music, a partir do momento que você ouve bastante um álbum ou ouve bastante uma playlist, ele já cria uma aba bem na tela inicial de acesso rápido, onde ele traz as músicas mais recentes que você ouviu, os álbuns que você mais ouviu, as playlists que você mais ouviu, justamente para tentar resolver esse problema de uma ação repetitiva que o usuário faz e que ele tem que entrar em vários menus, passar por várias telas para depois chegar no objetivo que ele tem. Isso acaba criando uma fadiga no usuário e afastando ele da aplicação do que aproximando ele, que é o nosso objetivo. Então, como a gente estrutura esse caos, né? Como que a gente define a nossa arquitetura de informação? Primeiro, a hierarquia. A gente vai definir os níveis que a nossa aplicação vai ter, e esses níveis vão ser basicamente a hierarquia de telas que a nossa aplicação vai ter para chegar em um determinado recurso. Se eu tiver um recurso que ele vai estar no nível zero, ele já tem que estar acessível para o usuário na primeira camada de telas. Na, nas barras, geralmente nos aplicativos mobile, a gente tem uma barra que fica na parte inferior, né, que tem várias opções de telas. Geralmente essas telas são nível zero, porque o usuário só clica no botão e ele já acessa a tela de cara. A gente pode ter um nível um, que esse nível um é uma tela que você só acessa ela depois de já ter acessado uma tela. Como, por exemplo, a gente vai usar o Gmail como exemplo.
No Gmail, no nível zero, a gente tem uma tela que ela faz a listagem dos e-mails e só a partir do momento que eu clico num e-mail específico que ele me move para outra tela onde vai ter os detalhamentos do e-mail. Nisso a gente está no nível zero, que tem a lista dos e-mails, e a gente está sendo movido para o nível um, onde a gente vai ter a tela que vai exibir o detalhe de um e-mail específico, e assim por diante. Se eu clicar em responder um e-mail, ele vai me levar para outra tela, que essa tela vai aparecer uma caixa de mensagem para eu de fato digitar a resposta desse e-mail. Então foi uma tela que levou para outra, que levou para outra. Então a gente tem que pensar nesses níveis, se eles de fato são coerentes, se tem um recurso que eu posso facilitar o acesso dele, como por exemplo, para responder um e-mail, eu nem necessariamente preciso às vezes ler ele. Eu posso ver o enunciado dele, é um spam, algo do tipo, eu quero negar, é uma oferta, eu quero dizer não, não quero essa oferta, e eu quero responder esse e-mail antes mesmo de entrar nessa segunda tela. Então, geralmente já aparece um botãozinho ali do lado do e-mail, do cardzinho do e-mail, na primeira tela ainda, permitindo que a gente já responda ele direto. Isso já elimina ali um caminho que o usuário precisa seguir para poder chegar no objetivo que ele tem. Além disso, a gente também precisa falar sobre taxonomia, ou como a gente chama em inglês, de name conventional. É, geralmente, quando a gente está desenvolvendo, se a gente estiver seguindo boas práticas de desenvolvimento, a gente utiliza nomes em inglês no código. Só que quando a gente for abstrair essas informações para o usuário final, a gente tem que tornar essa linguagem simples. Como, por exemplo, eu tenho uma rota que é pegar módulos avaliativos do usuário. Então, isso internamente eu sei, como desenvolvedor, que essa rota vai me trazer tudo que é nota de avaliação do usuário para calcular uma média ou para trazer o histórico do usuário. Já quando eu for exibir isso em tela, no interface para o usuário acessar as notas dele, eu posso colocar simplesmente um botão escrito ver notas. Então isso abstrai e simplifica, através dos nomes, recursos que não precisam de tanta complicação. Para que eu vou utilizar esse nome enorme, ver módulos avaliativos do usuário? Se eu posso simplificar isso para ver notas e facilitar ainda mais a leitura e a utilização do usuário da aplicação. E, além disso, a gente tem que pensar nas rotas que a minha aplicação vai ter. É justamente aquela ideia de uma tela levar para outra. Quais são essas outras telas que uma tela principal vai levar? Quais são as rotas? Qual é a necessidade que eu tenho de criar uma rota específica? Como, por exemplo, no FC Flow, eu tenho uma disciplina, um quadradinho da disciplina na tela inicial. Eu poderia criar uma rota para que quando o usuário clicar numa disciplina, a tela toda mudar e me levar para uma tela que tem só a descrição completa daquela disciplina que eu selecionei. Só que o espaço que eu tenho útil na tela não é suficiente para que eu crie uma barra lateral ou abra uma caixa de diálogo exibindo essas informações, ao invés de ter que fazer o usuário entrar em uma nova rota da minha página para poder ver essas informações. Então, é essas coisas que a gente pensa para poder simplificar ao máximo possível esse acesso de informações do usuário. Porque nesse mesmo exemplo das disciplinas, muita gente tem o principal objetivo de ver pré-requisito e desbloqueio. Então, a partir do momento que eu clico na disciplina e ela me leva para outra página, eu já perco o acesso àquela grade completa que eu tinha antes. Então, a partir do momento que eu decido, não, eu vou trazer essa funcionalidade só para uma barra lateral ainda na minha página inicial. Eu já simplifico um pouco a experiência do usuário e eu ainda consigo permitir que ele veja do lado a grade completa de disciplinas enquanto ele está vendo também a disciplina detalhada que ele selecionou. Então, são coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente for desenvolver esses fluxos da nossa aplicação. Então, como exemplo, eu trouxe aqui esse super app aqui da Universidade Federal do Ceará. Eu imaginei que a UFC ela quer criar um aplicativo que vai centralizar todas as funcionalidades que existem. Tudo que envolve o SIGA vai ser nesse aplicativo, tudo que envolve RU vai ser nesse aplicativo, tudo que envolve a biblioteca vai ser nesse aplicativo.
e tudo que envolve o intra, por exemplo, vai ser nesse aplicativo. Então, dividindo aqui em camadas, né? Eu vou ter a minha camada inicial, que é justamente o meu aplicativo em si, é, o, a apresentação dele, e ele vai possuir essas é, quatro funcionalidades principais. Possivelmente as funcionalidades, se a gente for ver no nível de uma tela, né, já vai ter essas quatro opções aqui na barra inferior do meu aplicativo. Vai ter um íconezinho de acadêmico, vai ter um ícone RU, vai ter um botão para levar para a biblioteca e um botão para levar para a modalidade. Já são as telas principais e iniciais da nossa aplicação. E a partir disso, a partir de cada uma, eu já defino possíveis rotas, possíveis visualizações do qual essa minha tela selecionada vai me levar. Então, se eu tiver na tela inicial de acadêmico, que imaginem que seja aquela dashboard do Siga, né? Essa tela ela pode me levar para a aba de notas, ela pode me levar para a aba de frequência, ela pode me levar para a aba de histórico e assim por diante. E a hierarquia ela não finaliza aqui, tá? A aba de notas pode me levar para outra aba de ira, por exemplo. Então, tudo isso são coisas que podem ser modeladas. Aqui eu me limitei só a esse segundo nível. Mas a gente não pode a gente não precisa necessariamente se limitar a isso. A gente pode fazer vários subníveis, caso sejam necessários. Porque nessa mesma tela de notas, se eu quisesse, eu já podia exibir o ira e alguma informação em algum local que esteja disponível o espaço, né, que seja visível e que não quebre a experiência do usuário naquela tela. Aí a gente vai para o RU pode me levar para uma tela que é uma tela de cardápio, uma tela de avaliação da refeição, uma tela para comprar ficha ou comprar crédito, né? Assim como a biblioteca e também como a aba de mobilidade, que seria justamente a questão do intra, né? Então, justamente quando a gente já pensa nisso, eu pensei nessas rotas aqui, mas não criei nenhuma interface ainda. Mas eu já sei que quando eu for desenvolver a minha aplicação, eu já consigo pensar quais botões vão me levar para tal canto, como eu vou estruturar tal rota, pensando que ela já está vindo dessa tela. Então, quais são as informações de fato importantes que eu preciso colocar aqui? Onde eu vou posicionar botões para me trazer de volta, porque muitas vezes acontece da gente ter uma interface que a gente clica no botão para levar a gente para outra tela, só que nessa outra tela não tem nenhum botão para voltar. Então muitas vezes a gente fica perdido sem saber se de fato não é para voltar, se a gente ficou preso nessa tela, se a gente tem que se forçar a usar o botão de voltar do celular ou o gesto de voltar do celular para poder voltar na tela. E muitas vezes a gente tem que trabalhar com isso, que na maioria das vezes vocês vão encontrar aplicações que elas, quando vocês entram numa subpágina, né? Ela vai ter um botãozinho de voltar lá em algum canto para permitir que vocês voltem para o fluxo anterior, para impedir que esse fluxo do usuário seja quebrado, né? E para fomentar ainda mais esses conceitos de arquitetura da informação, essa vai ser uma prática em conjunto. Eu deixei aqui misturados vários cards de de um aplicativo da Atlética Imortal. Eles querem criar um aplicativo oficial com várias funcionalidades que a Atlética pode oferecer. São várias funcionalidades e a nossa persona ideal é uma pessoa que utiliza um dispositivo móvel, né? Um celular com uma tela consideravelmente pequena. Então, o que é que vocês vão fazer? Assim como eu fiz aqui, eu separei essas rotas por similaridade, né? Por quais recursos principais elas pertencem. Eu quero que vocês, em conjunto, nessa nuvem aqui nessa nuvem de cards, vocês ordenem quais são as funcionalidades que elas pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo nível, e vocês deem nomes para esses níveis. Então vocês juntam os cards, pode ser numa coluna, assim como está aqui, ó, tem uma coluna, depois tem outra coluna, depois tem outra coluna, e acima da coluna vocês coloquem um texto indicando qual seria a funcionalidade principal que engloba essa coluna de cards que vocês criaram. Então, fiquem à vontade para fazer isso agora.
Os cards eles estão logo abaixo dessa descrição da missão no arquivo. O Nicolas fez uma pergunta aqui no chat que eu só vi agora. Que ele falou o seguinte: Wander, tu acha que o front-end é ameaçado com a evolução da IA, da inteligência artificial, né? Eu sempre achei os designs de IA muito parecidos uns com os outros. Inclusive tem sites que você bate o olho, um design e percebe que foi IA. Na minha visão, atualmente e em um período um pouco futuro, eu creio que não é tão ameaçado assim, porque de fato as IAs estão conseguindo criar front-ends muitas vezes funcionais, e às vezes até com designs interessantes. Só que a gente entra naquela questão que as IAs elas são treinadas por padrões. Então, algumas interfaces elas vão ser parecidas, vão ter algumas características que vão entregar que uma plataforma é IA. Só que o principal problema, muitas vezes, não é o exterior, por mais que existam problemas no que o usuário está vendo, né? Mas em como essas aplicações são estruturadas por baixo dos panos. Porque se você tiver uma aplicação que ela foi feita 100% por IA, não teve nenhum contato seu com o código, muitas vezes vai acontecer alguma implementação que não é otimizada, alguma implementação que vai possibilitar algum vazamento de dados, como algumas notícias que já apareceram, que tem pessoas que estão criando serviços que elas são serviços pagos, só que pessoas facilmente conseguem acessar as informações da API da aplicação, burlar as regras e se cadastrar como se fosse um usuário pago sem ter pago nada. Porque não houve nenhuma supervisão, de fato, de um desenvolvedor ou programador para estar atento a esse tipo de coisa, esse tipo de implementação. Então, inicialmente, eu não enxergo como uma grande ameaça, porque ainda aplicações perfeitas, feitas 100% com IA, ainda não são possíveis. Você pode usar ela, claro, para te auxiliar, mas deixar ela fazer tudo sozinho, no momento ainda não tá dando certo. Mas quem sabe no futuro, né? Mas eu creio que definitivamente os desenvolvedores front-end não vão deixar de existir, porque possivelmente a gente vai encontrar alguma outra forma de conseguir lidar com isso, né? Para você ter acesso ao QR Code da entrada, primeiro você precisa ter feito uma coisa antes. Exatamente. E é isso. Essas são as três categorias de recursos principais da aplicação. Essa primeira é justamente campeonatos, né? Ou esporte, vou chamar de campeonatos no geral. Esporte. Meu Deus. Essa segunda funcionalidade é justamente algo mais institucional, né? Ou um fale conosco da vida, institucional. E esse terceiro recurso é justamente a ideia de lojas. Lojas, loja, loja ou vendas. E é isso. E isso a gente vai ter uma tela inicial para cada sessão dessa, geralmente com algum resumo de alguma coisa, algum acesso rápido. E a partir disso a gente vai ter sub-recursos, das quais a gente pode criar rotas ou criar alguma ferramenta na própria tela inicial mesmo para poder fazer isso. E é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre algum dos dois tópicos que a gente explorou no encontro de hoje? Seja personas e seja arquitetura da informação? Então, como ninguém tem nenhuma dúvida,
Para encerrar, eu vou passar uma atividade. A última já foi encerrada, né? Eu vou dar uma revisada em todas as respostas que enviaram na última atividade e dar um retorno também sobre os pontos que vocês identificaram, a modelagem que vocês fizeram lá de resposta para corrigir aquela tela defeituosa que eu deixei lá. E eu também vou passar uma nova atividade para envolver esses dois conceitos que a gente estudou hoje. Essa aula ela foi gravada, então eu vou editar, só fazer alguns cortes e colocar ela no YouTube para quem quiser ver de novo ou para quem não pôde vir hoje assistir é, da maneira que quiser e poder fazer a atividade. E essa é a última aula, mais uma vez, é a última aula do nosso módulo 1. A gente vai encerrou aqui os conceitos base, né, e principais de UX. A gente entendeu como a gente começa a fazer a modelagem do projeto e também começou a entender como a gente pensa como nosso usuário. E a partir da próxima encontro a gente já vai começar a colocar a mão na massa ainda mais, de fato, lidando com a interface em si, com elementos, com cores, com formas, tipografia, princípios importantes que a gente precisa utilizar na hora que a gente for estruturar a nossa interface, e assim por diante. Então, é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês e a gente se vê no próximo encontro do Pet UI.